Fala, rapaziada, resenha funária, aquele like, se inscreve, participe e comenta, vamos que vamos. Vamos falar aqui de algumas joias que se revelaram verdadeiras bijuterias aí no Fluminense. Próximo candidato a uma bijuteria é esse cidadão aí, ó, Cauã Elias, 17 anos, ganhou alguma notoriedade esse ano, tendo estreado na equipe na Libertadores no jogo contra o The Strongest lá na Bolívia, um destaque no Sul-Americano e no Mundial Sub-17. Ele que ficou fora da Copinha para jogar o Campeonato Carioca, as primeiras partidas do Carioca, o Fluminense vai jogar com uma equipe alternativa e ele seria aí, teria sua oportunidade, mas ao que parece vai ficar afastado porque não tá tendo dificuldades para negociar a sua renovação de contrato. O estranho é que o contrato do garoto termina só em 2026. O Fluminense quer alongar esse contrato até 2027, mas a pedida do jogador foi muito alta. Além de um alto salário, os empresários querem 30% do passe do jogador, além da obrigatoriedade dele ser incorporado definitivamente ao time principal. O garoto tem talento, mas está indo pelo caminho errado. A gente torce para que as partes se entendam e que ele volte aí, a figurar no Fluminense. A gente vai lembrar algumas histórias desse aí. É o Dalton, zagueiro que apareceu em 2019, vindo do Mundial Sub-20 também. O Fluminense estava numa draga. O Cuca afastou aí alguns jogadores veteranos, como entre eles o Luiz Alberto, o Fabinho, o Wellington Monteiro, o próprio Paulo César, que havia voltado, o Rony. E o Dalton foi incorporado ao time principal e acabou o time engrenando uma zaga feita por ele, por Digão e pelo Gum, que havia chegado da Ponte Preta. O Dalton, que no começo de 2010 pediu um absurdo para renovar com o Fluminense, ele que foi, não renovou, e ele perambulou aí pelo Internacional, sem sucesso, pelo Atlético Paranaense, sem sucesso, depois perambulou pelo Criciúma, e aí por clubes menores, como por exemplo Fort Lauderdale, Luverdense, Bangu, o próprio Volta Redonda. Hoje ele tenta recomeçar sua carreira aí aos 32 anos, ele que se tivesse ficado no Fluminense seria campeão em 2010, campeão em 2012, ia ter uma valorização. Era um jogador que tinha tudo para chegar na Europa, mas o olho foi maior do que o talento. Mais para frente a gente tem aqui o Marcos Paulo. Marcos Paulo que apareceu no Fluminense em 2019, né? Até pelas mãos do Diniz, que está aí, junto com o João Pedro, era a dupla, o João Pedro que subiu o profissional já vendido, o Marcos Paulo teve mais participações aí no time principal. Só que o Fluminense tentou por várias vezes renovar o contrato dele e ele não aceitou, não aceitava. Os seus empresários não renovaram com o Fluminense. Ele acabou saindo de graça para o Atlético de Madrid. O engraçado foi que ele nunca jogou no Atlético de Madrid. Ele foi emprestado para o Famalicão, depois para o Mirandelas e agora está no São Paulo, onde ele é coadjuvante, quase nunca entra, tem muito poucas oportunidades. O Marcos Paulo, que podia também ter ficado aí, feito uma carreira melhor no Fluminense. Falando de quem estragou a carreira, tem esse aí, Miguel. Esse jogou muito pouco, tinha muita fama, era apontado aí como uma das maiores estrelas do Fluminense, de Xerém. Também havia um papo de que o seu contrato obrigava ele a ficar no time principal e ele queimou etapas, né? O Miguel jogou muito pouco no Fluminense, mas viajava, estava no banco de todos os jogos, mas nunca entrava. Depois foi vendido, cedido ao Bragantino e hoje ele joga no futebol russo, é no segundo escalão do futebol russo. Também, ao que parece, jogou sua carreira no lixo. Esse aqui tem uma história muito boa. O Betinho, refugiado de guerra, era daquele time sub-17 do Fluminense, campeão brasileiro, que encheu os olhos do torcedor, volante hábil, habilidoso, tinha muita expectativa, mas ele não quis renovar o contrato com o Fluminense e acabou jogando apenas uma partida no principal. Foi vendido ao Grupo City por uma bagatela, um valor irrisório. O Fluminense se viu obrigado a vender ele para o Grupo City para não perdê-lo de graça. E ele acabou rodando aí, não jogou no City, evidentemente, por Troyes da França, Lomeli da Bélgica, e agora ele está no Spartak Rotterdam da Holanda, também perambulando aí por clubes menores, também sem muito sucesso. Quem fez um pouco mais de sucesso foi o Kaique, ele estava na mesma situação do Metinho, era o craque daquele time, ele até chegou a jogar algumas partidas no principal, não se deu bem também com o esquema do Roger, ele que era um ponta hábil, habilidoso, ia para cima.
virou secretário de lateral, chegou a fazer alguns gols, mas já estava vendido aí ao City. Ele chegou até a fazer algumas partidas no City, principalmente na pré-temporada, depois foi emprestado para agora não me recordo o clube, depois chegou a vir para o Bahia, se lesionou, ele foi emprestado para o Paços de Ferreira, de Portugal. Veio para o Bahia, estava fazendo um campeonato até legal, teve uma lesão de ligamento cruzado e voltou para o City aí para completar o tratamento. Isso acontece com os caras aí que tem pressa em ascender a carreira, que tem pressa em chegar ao sucesso que muda etapas. O Fluminense hoje tem muito mais a oferecer para esses garotos. Então, que o Cão Elias põe a cabeça no lugar e retome sua carreira, que é promissora. Grande abraço, até mais, tchau, tchau.